No ano de 2017, em uma situação aí armada, montada, segundo está no processo pelo prefeito Leonardo, João Paulo Rezende foi acusado aí de extorsão. O crime que ele foi acusado pelo prefeito na época por causa de uma contratação. Estava sendo contratado para prestar um serviço ao que foi gravado pelo prefeito. Foi gravado pelo prefeito Leonardo na época e houve aí um flagrante na polícia. Eu entrei em contato com o João Paulo Rezende, pois saiu aí a sentença dele. Ele foi condenado a 4 anos e vai pagar serviço comunitário. Foi condenado pelo juiz aqui em Primavera do Leste. No entanto, ele está recorrendo e eu entrei em contato, ele falou, não quero falar sobre o processo, fala com o meu advogado. Procurei aí o doutor Marcelo Campos, quem pôde aí esclarecer melhor sobre aí o processo do João Paulo Rezende. Em contato com o João Paulo Rezende, pediu que procurasse o advogado dele. Hoje, o advogado da estação é aí o doutor Marcelo Campos. Doutor, sobre esse processo, como que está hoje? Já foi feita a defesa, já recorreu? Como que o senhor pode dizer que pé que está esse processo hoje do João Paulo Rezende? Boa tarde, Luiz Costa. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Olha, Luiz Costa, esse processo do João Paulo é um processo muito melindroso, porque está eivado de erros, de nulidades ao ver da defesa. Por quê? Porque esse processo foi sentenciado e na sentença, a qual eu quero ler um trecho da sentença, no item 34 da sentença, as folhas 160 versos, o juiz fala assim, se não bastasse, ele usou como fundamento para a condenação do João Paulo. Se não bastasse, foi juntado ainda aos autos as folhas 131 e 140, laudo pericial número 2.10.2018. 146, hífen 01, em que consta que fora possível constatar pelos dados analisados mensagem de SMS onde há conversa com ameaças de abertura de boletim de ocorrência relativa ao pagamento. Então aqui o juiz está falando que houve conversas, que houve uma interceptação no celular, uma quebra de sigilo do telefone celular do João Paulo, a qual é contestável. Por quê? Porque, inclusive, Luiz Costa, eu fiz um ofício tanto para o Ministério Público quanto eu protocolei no próprios autos pedindo para que fizesse a cadeia dominial desse aparelho celular. Por quê? Eu vou fazer um breve relato do que aconteceu. Esse celular foi apreendido junto com o João Paulo no dia da prisão. A delegada, não sei por que, encaminhou esse celular. Não sei se a pedido do Ministério Público, na verdade, a pedido do Ministério Público, encaminhou para o Ministério Público e esse celular foi para perícia. Só que para ser periciado, tem que ter um pedido judicial. Então a autoridade policial e nem o Ministério Público tem poder de quebrar um sigilo telefônico. E foi feito essa perícia no celular. Porém, o que causa estranheza é que o juiz menciona não existe mandado judicial para que houvesse a decretação da quebra do sigilo telefônico, e mesmo assim o juiz utiliza no seu dispositivo para usar para condenação do João Paulo, ele utiliza de um trecho, ele cita que existe conversa de SMS pelo celular. Porém, o Ministério Público, em suas alegações finais, as folhas 130, no penúltimo parágrafo, ele ressalta o seguinte: ressalta que, ainda que o laudo pericial número 2.10.2018.33.146, hífen 01, retirado junto à Politec online, aduz no questionamento dos quesitos que fora possível constatar pelos dados analisados mensagem de SMS, onde há conversa com ameaças de abertura de boletim de ocorrência relativa ao pagamento, que houve uma ameaça. Agora, não se sabe qual foi a ameaça, se foi do Leonardo para o João Paulo e nem do João Paulo para o Leonardo. Aí o que causa muita estranheza é que o penúltimo parágrafo, onde diz: todavia, conforme o ofício número 247 de 2018, também anexo, demonstrou que, curiosamente, os lacres contendo todos os dados de extração e o próprio celular periciado foram subtraídos da Politec de Primavera do Leste.
Então aqui tem um ofício, no 247, falando que esses dados foram subtraídos. Então não tem como. Para o povo entender mais fácil, sumiu o celular da Politec. Sumiu o celular da Politec e eles estão falando que existe conversas lá e citam um boletim de ocorrência. Mas o que vale para a justiça é o que está aqui dentro, são provas. São provas. E eu folheei de folha a folha, de capa a capa, o processo, não existe teor dessas mensagens. Elas não deveriam constar no dispositivo da sentença. Certo. Entendeu? Então é um fato gravíssimo. Porque não houve autorização judicial para que esse celular fosse para a Politec fazer. Duas, cria uma dúvida. Por quê? Será que interessa? Será que interessaria ao Ministério Público, à polícia, esse fato, esses documentos constar ou não? Foi aberto? Qual o procedimento que foi aberto? Se sumiu um documento público, é uma prova testemunhal, uma prova material. Certo. É um aparelho celular. Esse aparelho sumiu lá dentro. E aí? Esse aparelho não é da justiça. Esse aparelho foi apreendido, está sob a custódia da justiça. E na sentença o juiz não deu o perdimento desse bem. Então esse bem tem que voltar para o João Paulo. Ele tem que ser ressarcido desse aparelho. E outras mensagens lá ajudariam muito na defesa dele. Eu acho que por isso que esse aparelho sumiu. Exatamente. E qual que foi o procedimento? O Ministério Público pediu instauração, eu oficiei para o Ministério Público pedindo informação. Se eles instauraram o procedimento administrativo dentro da Politec para que apure como que sumiu, por que sumiu, o que aconteceu. É uma prova material que faz parte e que pode inocentar. Entendeu? Que pode inocentar o acusado João Paulo. Então, quer dizer, Luiz Costa, é um processo onde envolve bastante interesse políticos. Sim. Entendeu? Eu não estou aqui para falar de política, sim, mas envolve interesses políticos. E, até aproveitando essa questão política, envolve o quê? Envolve até crimes eleitoral ao sim, entender dessa defesa neste processo. Só na época, o que o João Paulo dizia é que tinha sido contratado para poder prestar serviço à campanha, para poder prestar serviço. Algo que no processo também está e foi desconsiderado a todo tempo, falado inclusive pelo próprio prefeito no seu depoimento à justiça, que havia um combinado para prestar serviço, e o próprio, hoje líder do prefeito, na época somente apresentador Luizinho Magalhães, é quem estava intermediando essa contratação do João Paulo para contratar, para prestar um serviço. Porém, ao que podemos ver aí no depoimento tanto do Luizinho, o prefeito fala em combinado, porém no depoimento do Luizinho ele deixa bem claro que havia sim um interesse em contratar para poder trabalhar, e que o atual prefeito, na época candidato Leonardo, fez aí agiu de má fé, gravando o João Paulo quando foi lá para poder fazer essa contratação, né? E foi também um flagrante montado. É o que consta e que parece que foi desconsiderado. Isso não está no processo. Essa situação, doutor, até desde quando aconteceu esse fato, eu me prontifiquei no momento que, horas depois do acontecido, procurei a delegada doutora Ana Maria para me prontificar na delegacia e dizer que havia havido um equívoco na prisão do João Paulo. O Léo. O João Paulo, quando me procurou em casa, ele me procurou para fazer uma proposta de trabalho para prestação de serviços, até porque ele tinha um site, e dentro desse site ele tinha acesso às informações daquilo que ele sempre fez pela cidade, né? Um site de notícias, um site de informação, e ele havia feito uma proposta, me contou a história realmente do que estava se passando com ele, com a filha dele, e me fez uma proposta solicitando ajuda com R$10 mil que ajudasse na contratação dele para os serviços na prestação da campanha eleitoral, e 4 pneus. Eu, naquele momento, parte do problema, como havia sido combinado, eu falei que eu só poderia dar resposta para ele mediante depois uma conversa com o Léo. Eu liguei para o Léo e pedi para que o Léo fosse na minha residência, porque eu havia tido uma conversa com o João Paulo e se ele aceitaria essa proposta que o João Paulo havia sido feito para ele prestar serviço no pleito eleitoral. O João Paulo
saiu de casa, depois veio o Léo, e o Léo depois na minha casa, né, enquanto marcamos um novo horário, sentou com o João Paulo e combinou um pagamento de R$3.000, que seriam na sexta-feira, e na segunda-feira um pagamento de R$7.000. Os 4 pneus de imediato eu já resolvi e mandei comprar no meu nome, até porque conheço a atividade profissional dele, e os 4 pneus foi eu que paguei, não foi Leonardo. Acompanhei a conversa dos dois. Mas momento saiu e deixou eles conversando sozinho? Não, senhor. Até onde estava na minha residência, eu fiquei acompanhando a conversa dos dois. Ambos, do combinado, foi feito ali. Leonardo e João Paulo, uma sala fechada. O que aconteceu, doutor? Como ali havia sido combinado o pagamento, o João Paulo havia pedido os 4 pneus para ele viajar, que ele tinha uma viagem para poder fazer com a filha dele. Naquele momento, os problemas do pneu foram resolvidos. E na sexta-feira era o primeiro pagamento do combinado de R$3.000. Como a Casa Branca era o local onde ia ser feito o comitê, né, da política, o local de concentração da política, naquele momento, naquele local foi feito a reunião, naquela primeira reunião do prefeito Léo, do então candidato prefeito Léo. Como nós chegamos nessa reunião, estávamos lá todo mundo e o Léo pediu que o João Paulo fosse receber esse recurso na Casa Branca. E o João Paulo foi na Casa Branca receber esse recurso. Doutor, quando o João Paulo saiu da sala, o Léo veio então para onde nós estávamos reunidos no comitê de campanha, que íamos ao início a campanha ali. O Léo chegou nessa campanha, eu recebi uma ligação, essa ligação era a ligação do João Paulo. O João Paulo falou assim para mim: acho que o Léo me gravou. O João Paulo falou, eu falei, João Paulo, o Léo não iria fazer uma coisa dessa com você, até conhecendo a personalidade do Léo, o Léo não teria essa coragem de fazer isso com você. Eu saí, ele falou, então sai aqui fora. Saí lá fora, o João Paulo conversou comigo, eu falei, vamos fazer o seguinte, na hora que terminar a reunião eu te ligo. Terminou a reunião, peguei meu telefone celular, meu aparelho e liguei para o Léo. Falei, Léo, você gravou o João Paulo, Léo? Naquilo que foi combinado? Não, chefe, pelo amor de Deus, não fez isso não. E liguei para o Léo. Falei, Léo, você gravou o João Paulo, Léo? Naquilo que foi combinado? Não, chefe, pelo amor de Deus, não fez isso não. Você gravou o João Paulo, Léo? Você não fez isso, né, Léo? Ele falou assim, não fiz não, então para aí. E o telefone. Liguei e o Léo atendeu. O João Paulo atendeu. Falei, para aqui, fala com o João Paulo aqui. Aí do meu telefone ele falou com o João Paulo. Ele falou, não fiz nada disso não, João Paulo. Fica tranquilo, pode, dentro do combinado tá tudo certo. E ali nós fomos embora. Eu fui embora, isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira, para o meu espanto, aconteceu o fato da entrega dos R$7.000 e que eu recebi uma ligação dizendo, manda a televisão aqui, porque tem um rapaz que foi preso acusado de extorsão. Eu, para mim, acusado de extorsão, nem liguei que o fato poderia ser ligado ao João Paulo. Para mim, estranheza, quando eu chego em casa para almoçar às 13 horas, chega o Léo, desesperado. Chefe, o Gaioco gravou, o Gaioco gravou o quê, Léo? Né, o Gaioco gravou fez uma operação aqui, uma operação, né, de fraude, pegou eu e o João Paulo. Eu falei, Léo, você não fez isso com o João Paulo não, né, Léo? Eu não estou acreditando que você fez isso com o João Paulo não. Aí ele saiu, tomou um rumo ignorado, 10 minutos. Aí fui para a televisão, cheguei na televisão, liguei para o Léo e pedi para que o Léo fosse lá sozinho. Quando o Léo chegou lá, eu falei, Léo, quem foi que armou, quem foi que induziu você a fazer esse tipo de situação contra o João Paulo, Léo? Eu gostaria que você me contasse de verdade quem foi o autor dessa situação. Eu não estou acreditando no que vocês fizeram contra esse rapaz. Esse rapaz é inocente. Sim, Luiz Costa, então, o que acontece? O João Paulo, pela testemunha, né, a única testemunha que temos no processo popular e presencial foi o Luizinho Magalhães, que, diga-se de passagem, foi e falou a verdade. O que ele falou? Ele falou que o quê? Foi uma contratação, uma negociação para que